Olá a todos, muito bem-vindos ao módulo 4 do nosso curso de primeiros passos como analista de sistemas. Nesse módulo nós iremos analisar algumas soluções que eu julgo que fazem parte do dia a dia da maioria dos analistas, estão presentes na maioria das empresas, e vou dar um contexto geral de cada uma delas. Então, como eu falei, essas soluções elas foram escolhidas pois estão presentes na maioria das empresas, elas se complementam, elas unificam os processos do negócio. Então, elas, na maioria dos casos, estão ou deveriam estar integradas. Elas se comunicam de alguma forma, se não for uma integração sistêmica, o usuário vai precisar lhe dar um input de um sistema para o outro. E elas são estratégicas para as empresas. E para nós analistas, somos responsáveis pelo suporte e levantamento de requisitos para essas soluções. Então a ideia é dar um overview de cada uma delas, aonde que o papel do analista de sistema se encaixa e qual que é a aplicação dessas ferramentas para o negócio. Então, começando com a primeira, que é o ERP, a sigla significa Enterprise Resource Planning, é uma ferramenta de planejamento de recursos corporativos. Ele é responsável principalmente por financeiro, compras, estoque, fiscal, RH. Temos alguns ERPs no mercado, a exemplo da TOTUS, como Proteus, DataSul. A solução ela cresceu, ela ficou tão robusta que hoje ela, além de fazer o core do ERP, ela também criou módulos adicionais que atendem, que fazem o papel das outras soluções que iremos analisar. Dentro do Proteus, por exemplo, temos um WMS, um estoque, temos um TMS para a parte de fretes, temos um CRM. Da mesma forma, no Oracle NetSuite, nós temos o controle de inventário, nós temos o CRM. Então, é comum um RP ele vender esses módulos como módulos ou pacotes adicionais ou muitas vezes já vem dentro do pacote básico mesmo, justamente para ser uma solução única. Mas caso a empresa consiga se adaptar ao processo do sistema, eles conseguem utilizar. Mas caso a empresa precise de algo muito específico ou demande algo, maior parametrização, maior flexibilidade, elas costumam contratar outras soluções de propósito específico, que o propósito dela não é RP, não é fiscal, contábil, o propósito dela é fazer a gestão do armazém, é lidar com o relacionamento com o cliente. Então, ela é específica para aquilo. Então, ela é especialista naquilo. Então, muitas empresas fazem isso. Optam por ter uma ferramenta especialista e deixam o RP como ali o repositório final, da onde a gente vai receber esses dados transacionais para fazer o registro ali no livro razão, fazer contabilização, pagar imposto. Depende de empresa para empresa, de maturidade, de estratégia. Então, voltando aqui um pouquinho, falando do RP, ele é um sistema centralizado para gestão empresarial. Ele automatiza processos. Basicamente, tudo que a gente tem ali, que antigamente fazia no papel, hoje a gente consegue fazer ali dentro do sistema.
As principais áreas que nós temos que utilizam o RP, já falei, financeiro, compras, estoque, fiscal e o pessoal do RH. Alguns exemplos de RPs que temos no mercado: TOTUS, Oracle, né? A Oracle ela tem assim como a TOTUS, né? Eu falei TOTUS, mas TOTUS é a empresa, RPs da TOTUS, temos o RM, Proteus, DataSul, temos o Fluic, que não é um RP, ele é uma ferramenta de BPM, né, para automatização de processo. A Oracle também, temos o NetSuite, Oracle RP, PeopleSoft, né, temos muitos RPs ali dentro do guarda-chuva da Oracle. SAP, talvez um dos mais conhecidos e talvez mais reconhecidos aí no mundo, geralmente para empresas grandes. Empresas pequenas não conseguem manter, né, um SAP. O OMI e o Bling, né? Esses são só alguns exemplos. Temos muitos RPs no mercado, pequenas empresas, médias, grandes, então tem para todos os gostos. Qual que é o papel do analista de sistemas, né, no dia a dia para gestão e manutenção de um RP? Ele é responsável por fazer apoio aos usuários, suporte, levantamento de requisitos, qualquer coisa que demande interação com os usuários. As integrações entre os sistemas. Então, o analista de sistemas ele precisa conhecer as integrações, saber como monitorar essas integrações, desenhar novas integrações, mapear campos, definir a abordagem, né, dessa integração, que o sistema comporta, né, a utilização de uma API, de um web service, uma integração banco a banco, troca de arquivos, né, o famoso EDI. Então, o analista ele é responsável por desenhar, manter, suportar integrações e parametrizações e testes. Parametrizações, por exemplo, eu preciso implantar um novo módulo, vou ter que configurar um novo módulo, né, adquirido. Uma parametrização de usuário, por exemplo, é comum dentro do módulo de compras, nós temos um processo de aprovação de pedidos de compras, por exemplo. A gente, como analista, precisa conhecer a política de compras da empresa, saber o que cada cargo, né, tem ali o direito de aprovar, compras até 2.000, até 10.000, 50.000, né, cada um desses limites precisam de um tipo de aprovação. E às vezes, né, eu preciso ter múltiplas aprovações. É uma compra de 50.000. Mas precisa o cara de 2, o cara de 10 e depois o cara de 50 aprovar. Ou, né, a compra de 50 já vai direto para o cara, né, para o diretor, para o gerente, um cargo mais alto, que tem ali o limite de alçada para aprovar aquela compra. Nós precisamos configurar esses limites. Nós precisamos configurar um alternativo para esse gestor. Né? Geralmente ali é uma coisa, por período, o gestor vai sair de férias, a gente precisa alterar quem que é o responsável daquele centro de custo, né, para fazer a aprovação. O gerente financeiro saiu de férias, quem que aprova? É o coordenador? Não, não é. O coordenador, né, o gerente aprova 50.000, o coordenador aprova 10. Então precisa de outro gestor para aprovar, ou um diretor. Vamos redirecionar a alçada do gerente financeiro para o diretor financeiro. O diretor aprova, né, tudo acima de 50.000. Beleza? Então a gente precisa fazer essas alterações. O gerente foi desligado e contratar um outro gerente. A gente precisa trocar
dentro ali do fluxo, quem é o responsável, né, pelo departamento financeiro. Então, o gerente, que era aquela terceira camada ali de aprovação, sai o gerente A, entra o gerente B. Então, isso é o tipo de parametrização comum no dia a dia de um analista de sistemas. Tá? Esse foi um exemplo, temos outros também. E a parte de testes. Tá? É comum, principalmente em sistemas que temos, né, que é o sistema chamado on-premise, que ele é instalado, né, no servidor da empresa, nós temos que constantemente aplicar patches, novas releases, né, que o fornecedor libera, para acompanhar a evolução do sistema, estar compliance com a legislação, né, estar em dia com a legislação está sempre mudando. E antes da gente liberar para os usuários testarem, a gente precisa fazer uma validação. Né? A gente vai ter que acessar o sistema, verificar se o sistema está acessível, se eu consigo navegar entre as telas do sistema, os principais modos. Abri a tela de pedido, coloquei um pedido de teste. Então a gente precisa conhecer o passo a passo, o roteiro ali, pelo menos o mais básico. A gente não precisa, talvez, conhecer no detalhe o processo do cliente, do usuário, de cabeça. A gente precisa conhecer de forma macro, as telas, onde que eu vou. O processo no detalhe, a gente pode aprender sob demanda. Eu estou com um projeto para fazer uma melhoria no fluxo de aprovação. Como que funciona o fluxo do começo ao fim? Né? Aonde que eu vou? Então, a gente vai estudar sob demanda, né? Os processos de forma mais profunda. E com o tempo, a gente vai ter um repertório maior de processos que a gente vai conhecer de forma profunda e que vai definir também a nossa maturidade como analista de sistemas e conhecedores de processo, que eu diria que é a parte mais importante, o mais fundamental é conhecer de processo. Conhecer de tecnologia, nós temos consultorias, que a gente tem N no mercado. A gente pode, não gostou de uma troca, não gostou de outra troca. Né? Óbvio que tem contrato, mas a consultoria ela não conhece o processo da empresa. Eles conhecem de sistema. Então, o analista que conhece de processo, ele é muito valorizado. Por quê? Porque dificilmente, né, a empresa não vai mandar embora uma pessoa que conhece muito da empresa, muito do negócio, do ramo que a empresa está inserida, as legislações que são aplicadas na empresa, porque ela não consegue repor esse profissional do dia para a noite. Então, ela vai pagar um salário, né, digno para esse profissional, para que outra empresa do mesmo segmento não venha, né, captar ele ali dentro. Então, se você é um cara simplesmente técnico, que conhece simplesmente de produto, de linguagem de programação, a verdade é essa, você é só mais um, né, dentro de um mercado com centenas de milhares de pessoas. Mas se você é uma pessoa que conhece de negócio, de processo, é isso que vai te diferenciar e vai fazer essa diferença vai aparecer no seu salário, na sua folha de pagamento, porque com certeza a empresa ela não vai querer te perder, né? Porque você não é só mais qualquer um e para ela conseguir alguém com a bagagem, com o conhecimento que você tem, ou ela vai ter que desembolsar muito e captar em algum concorrente, né? Ou vai demorar anos, meses para ela formar um profissional com o mesmo gabarito, né? Que conhece da mesma forma de processos como você. O próximo sistema na nossa lista é o CRM. Né? A sigla significa Customer Relationship Management. Ele é responsável por fazer a gestão do relacionamento com o cliente.
Então, o foco do CRM é esse, é o relacionamento com o cliente. Ele centraliza essas informações para entender e atender melhor os clientes da empresa. Os principais departamentos que utilizam: vendas e marketing. Então, ele serve para otimizar campanhas, né, e fazer o acompanhamento do ciclo de vida do cliente. Então, é comum, né, nós temos ali o chamado pipeline de vendas. Então, pipe, no inglês, é um cano. Né? Então, é um funil de vendas, onde aquela, vamos por assim, o pessoal costuma chamar de oportunidade. Então, a oportunidade ela passa por diversos estágios dentro do funil de vendas, né? Nasce como pessoal, eu não sou especialista de CRM, viu? Eu posso falar besteira, peço que me corrijam depois, caso tenha algum especialista de CRM me acompanhando. Então a venda ela nasce como um lead. Você vai capturar um lead através ali de um formulário, de uma indicação, uma interação em um evento. E esse lead ele vai ser, o pessoal começa a filtrar, né? Se tem interesse, eles vão classificar esse lead. Se a empresa ela faz parte do ICP da empresa, o ICP é o Ideal Customer Profile, né, o perfil ideal de cliente. Se a empresa tem capital para manter uma solução como a da empresa, assim por diante. Então, vai ter o lead, quantas vezes que esse lead, né, interagiu com publicações, e assim vão marcar reuniões e vai evoluir ali dentro do processo de vendas. Tudo isso é armazenado, essas informações são armazenadas dentro do CRM. Você fez uma ligação, você vai lá registrar que você fez uma ligação para o cliente, você agendou uma reunião com o cliente, você vai lá e vai registrar que a reunião foi agendada. Teve a reunião, você vai falar, né, você vai incluir ali quais foram, né, o que foi discutido, se ficou alguma pendência, né, para o time. Muitas vezes, né, o vendedor faz ali uma reunião e, como resultado da reunião, precisa montar uma POC, né, que a gente chama, que é Proof of Concept, ou um ambiente de teste para o cliente testar a plataforma, testar o produto. Empresas que vendem, que de fato comercializam, né, produtos, muitas vezes eles mandam uma peça de demonstração. Já vi muito isso. Então, tudo isso é resultado que o comercial ali, que o pessoal de vendas levantou. Eles vão passar para o time técnico, vai envolver time de logística quando precisa expedir alguma coisa. Então, tudo isso está registrado dentro do CRM. As pessoas saem da empresa, pessoas ficam doentes, pessoas saem de férias. E daí, o que acontece com aquele cliente? A pessoa estava ali, às vezes, engajando, teve reunião, pessoa pronta para comprar, o vendedor fica doente. Tudo na cabeça do vendedor, né, daquela pessoa, daquele comercial. Então isso não pode acontecer. A pessoa, né, o cliente, ele não é do comercial, do analista, o cliente ele é da empresa. Então a informação ela tem que estar disponível para todos a qualquer hora, né? Claro, com uma segregação de acesso, mas ela tem que estar disponível. E esse é o papel do CRM. Ele serve como um banco de dados, né, central de tudo relacionado com relacionamento de cliente. Com isso, né, terceiro item ali no atendimento, a gente tem uma melhora do serviço, uma melhora na comunicação com o cliente, no suporte. Alguns exemplos de soluções que nós temos de CRM: Salesforce, HubSpot, o Zoho, Pipedrive. Então, esses são só alguns, temos muitas no mercado. E o papel do analista de sistemas, né, um analista de sistemas CRM, um analista Salesforce, ele vai fazer personalização, né, customização, criação de relatórios, contribuir com uma análise de dados e integração com outras ferramentas de marketing e vendas. Porque, da mesma forma, o CRM, temos o RP, que é vamos dizer assim, um nicho mais genérico. Temos
Temos CRM dentro do RP? Temos. É um ótimo CRM? Não. Depois temos ferramentas de CRM, Salesforce, HubSpot, são muito bons ali em fazer essa gestão. Eu trabalhei, não cheguei a trabalhar assim, mas tive acesso ao HubSpot de uma das empresas que eu passei e eu vi, né, que você conseguia integrar o HubSpot com criar umas landing pages, criar alguns formulários para fazer basicamente captura de lead, tá? Mas daí é que tá. Será que o HubSpot é a melhor ferramenta para captura de lead? Pode ser que seja, viu? Eu tive acesso para fazer algumas coisas muito específicas com integração com o RP. Então eu não conheço o HubSpot, mas talvez tenham outras ferramentas de marketing que são melhores naquele determinado processo e daí tem uma integração dessas ferramentas com o CRM. Porque eles são um braço, eles estão ali, são muito mais específicos, muito mais, ferramentas muito mais eficientes naquele processo. Então, não necessariamente a gente tem um RP que a gente vai conseguir fazer tudo, ou vai ter um CRM que a gente vai conseguir fazer tudo, às vezes até consegue, mas não da melhor forma possível. Então, é por isso que nós temos essas ferramentas mais nichadas, que resolvem problemas muito específicos, mas que às vezes resolvem aquela dor do negócio e o pessoal está disposto a pagar, porque muitas vezes, né, o retorno que elas dão é maior do que ali o preço da assinatura da ferramenta, por exemplo. Tá? Então esse é o papel do analista, né, no dia a dia aí da manutenção e suporte para um sistema CRM. A nossa terceira ferramenta que iremos ver hoje é o WMS, né? A sigla significa Warehouse Management System. Então, basicamente, é a solução por trás da gestão de um armazém, de um estoque. Ela controla a entrada, ela controla a armazenagem, ela controla o picking, né? O picking está em inglês, é muito comum na cadeia logística, no dia a dia você ouviu o termo picking, mas basicamente é a separação dos produtos, depois a expedição. E não necessariamente o picking é para a expedição, eu posso ter um picking para um processo produtivo, né? Eu preciso abastecer a linha, né? Vou fazer o pedido dos produtos para a linha, vou gerar uma ordem de separação, o pessoal vai lá com as empilhadeiras no armazém e vão pegar, né, os produtos do endereço, né? Então, deixa eu pegar aqui. Então, conceitos de WMS. Temos essas prateleiras, né, altíssimas. Isso daqui chama uma rua, né? Pensando assim num endereço de WMS. Rua, nível 1, nível 2, nível 3, e podemos ter apartamentos, né? Cada apartamento, cada pallet pode ser um apartamento. E é assim que a gente endereça cargas dentro de um armazém. A gente vai falar, está na rua 1, no nível 1, no apartamento 1, por exemplo, supondo que aqui seja o apartamento 1. E quando a gente faz um pedido, o pessoal que geralmente está ali na operação vai receber através de um sistema, através de um papel, através de um coletor, né, um device para ele acompanhar qual que é a ordem de separação, né, e aonde que ele vai buscar cada um desses produtos. Então, o WMS, né, o Sistema de Gestão de Armazéns e Estoques, é crucial para toda a parte de logística e e-commerce. E também para as indústrias, né, indústrias de produção que tem ali um armazém próprio, eles precisam de alguma forma rastrear, principalmente se eles trabalham com itens que são perecíveis, para que
você controle o item que você tem que pegar. Não vou pegar esse item aqui porque eu quero, né? Eu preciso pegar esse item está aqui. Se ele é um item que controla vencimento, eu vou seguir a ordem do primeiro que vence, né? O primeiro que expira é o primeiro que eu vou retirar. Então, às vezes, eu vou ter que vir pegar um carinha que está aqui em cima. Vai dar muito mais trabalho para retirar esse item do que esse. Só que se eu retirar esse daqui e for retirando esse item daqui e deixar esse item aqui, vai chegar um dia que esse item vai expirar, vai vencer e eu vou ter uma perda financeira, porque esse item venceu e eu não posso mais utilizar ele, né, como matéria-prima. Eu não posso mais enviar ele para o meu cliente final, porque com certeza, né, eu vou perder reputação, vai abrir uma ordem de retorno, o cliente pode solicitar reembolso. Então, né, uma gestão eficiente de armazém, ela leva tudo isso em consideração. Algumas empresas, né, alguns exemplos de WMS, não conheço todos, confesso que o Google me ajudou um pouco nisso. Já conhecia o Oracle e o da Infor. Esses dois aqui, confesso que não conhecia. O papel do analista de sistemas ao lidar com WMS é otimização de processos de armazenagem, configuração e manutenção do sistema. Configuração entra muito naquilo que a gente falou do RP. Então, talvez eu precise colocar algum parâmetro, mudar alguma regra de armazenagem. Às vezes eu tenho os tipos, né, de armazenagem que a gente tem. É o primeiro que entra, primeiro que sai, o último que entra, primeiro que sai, e o primeiro que vence, ou o primeiro que expira, primeiro que sai. É comum vermos esses tipos, e até a gente estuda um pouco disso em programação, como LIFO, FIFO e FEFO, que são as siglas em inglês para First In, First Out, Last In, First Out e First Expire, First Out, que basicamente é o que eu falei, mas em inglês. Então, o primeiro que entra, primeiro que sai, o último que entra, primeiro que sai, e primeiro que vence, primeiro que expira, primeiro que sai. E análise de dados, né, de relatórios, de logs, para aplicação de uma melhoria contínua, né, na utilização e manutenção do sistema. Por último, acredito que esse seja o último sistema, quarto e último, o TMS, que é o Transportation Management System. Ele faz a gestão de transporte e a otimização, né, otimização do transporte e frete. Ele faz roteirização, né, definição das rotas mais eficientes, também ajuda na cotação, né, fazer comparativo entre transportadoras. É muito comum no mercado, né, a empresa não é vantajoso para quem produz, muitas vezes ter uma frota própria de veículos. Porque para se ter uma frota de veículos, você vai ter custo com combustível, custo com manutenção, né? Tem trocar pneu, fazer rodízio, motorista, capacitação de motorista. Né? Um motorista, dependendo do tipo de carga, você vai precisar de cursos. Né? O motorista em questão vai ter que ter um curso especial para aquele tipo de carga. Então, isso não é o core da empresa. Né? A empresa ela faz, por exemplo, computadores. Né? E a inteligência dela vai ser muito mais bem empregada construindo computadores. Não faz sentido eu ter uma operação logística interna. Ter lá 20, 50 caminhões, manter gente da manutenção para dar manutenção nesses caminhões. Então, essas empresas contratam transportadoras para fazer, né, o frete, e o TMS ajuda com essa comparação para ver custos, até muitas vezes tem um fator confiabilidade ali dentro. O TMS ele é amplamente utilizado em
indústrias distribuidoras e varejo. Então, basicamente, a gente tem uma gama muito grande de empresas que utilizam TMS. Já vi TMS até em sistemas de utilizarem para transporte de passageiros. Então, ali foi meio customizado, mas tem. Alguns exemplos. Já vi o TMS utilizado em um aeroporto. Pegaram um sistema de frete e customizaram para tarifar a armazenagem, né, de cargas dentro de um terminal aeroportuário, dentro de um armazém. Então, a aplicação ela é bem ampla. É claro que às vezes você precisa customizar, mas é totalmente possível. Alguns exemplos, né, de TMS. Tinha ouvido falar desses dois. Esse JDA também foi o Google que me ajudou. E o papel do analista de sistemas, configuração do sistema, como diria para os 4, acompanhamento de indicadores e otimização de rotas. Nunca dei suporte exclusivo para um TMS. Esse TMS para o aeroporto, sim, né? Já era meio que o backup, né, de um analista. Tinha uma pessoa muito mais capacitada do que eu na empresa, mas era um sistema muito crítico para a empresa. E sim, quando eu digo crítico, era importante, era responsável por um dos principais processos da empresa. E para vocês terem noção do quanto que isso é importante, né? Ele era responsável ali por um grande percentual do faturamento da empresa. Então ele tinha que rodar bonitinho, fazer os cálculos bonitinho, porque ele que liberava as cargas, né? Basicamente, ele era responsável ali pela integração bancária, bastante coisa. É bem crítico. Então, caso vocês venham trabalhar com TMS no futuro, né, saibam que é uma aplicação muitíssimo importante no mercado. Muitas empresas utilizam e sempre, né, acabam sempre sendo críticas para o negócio. E como que esses sistemas se integram? Eu já falei um pouquinho ali no começo da comunicação, via APIs, web service, banco a banco. Como que o analista, né, ele é envolvido basicamente durante todo o fluxo, toda a parte do processo, seja a comunicação com o usuário, comunicação com outras áreas técnicas, comunicação com outras áreas de negócio, monitorando a aplicação. Então, o analista, basicamente, ele está envolvido em todo o processo. E um exemplo de integração, né, que nós temos, vamos ver um outro caso um pouquinho mais detalhado à frente. O ERP faz um envio de um pedido, né, um pedido de venda para o WMS. O WMS vai, através desse pedido de venda, vai gerar uma lista de separação. Depois de separado, ele cria um agendamento de entrega dentro do TMS. A carga precisa ser expedida. E quem vai fazer isso é o TMS, tem um módulo de carregamento. Então esse é um exemplo bem macro, né, de uma integração. Um cenário real, né, temos um pedido no CRM, o pedido ele é confirmado no RP, e esse confirmado a gente pode entender por emissão de nota fiscal, alimentar ali o contas a receber. Então tem N processos ali dentro do RP, nota fiscal, né, que vai alimentar fiscal e contábil, vai alimentar contas a receber e vai disparar um pedido para o WMS. Vai gerar um pedido ali para picking, né? Eu tenho um pedido de venda e eu preciso pegar os itens desse pedido de venda. Uma vez separado, eu preciso enviar. Isso vai para o TMS. Então vai ter uma cotação de frete, vai fazer o embarcamento, muitas vezes o cliente é notificado
com o QR Code para acompanhar. Algumas cargas especiais tem foto, o pessoal envia foto da carga, tem o código de rastreio, você tem às vezes acesso em tempo real a carga que está sendo transportada. Às vezes tem câmera dentro do caminhão para você ver a carga. Muitas vezes você tem até escolta, né, cargas de alto valor agregado. Então são todos serviços que são comercializados à parte. Normalmente envolvem toda a cadeia, talvez não o WMS, mas com certeza tem o TMS envolvido e outras aplicações também, para fazer, por exemplo, esse monitoramento em tempo real. Provavelmente você vai ter uma aplicaçãozinha ali desenvolvida exclusivamente para esse processo. A nossa preparação, né, para lidar com esses tipos de aplicações, novamente, processo, compreender fluxos e processos. Como eu falei, não seja só mais um, não entenda só da parte técnica, não entenda só de sistema, entenda de negócio. Como que o negócio utiliza o sistema, como que o sistema resolve o problema do negócio. Gargalos, o que eu posso melhorar aqui dentro, né? Então é isso que te diferencia. Para começar, né, temos sistemas gratuitos. Proteus, você consegue subir uma instância local na sua máquina muito fácil. Bling também eu acho que deve ser gratuito. Então você já consegue brincar, né, e ver como que essas soluções atendem, né, esses processos, como que elas resolvem esses problemas. Converse com pessoas que já estão na área, converse com o comprador, converse com o cara do fiscal, né? Tenta entender o processo dele, tenta entender as dores dele no dia a dia, se o que ele resolve dentro do sistema, se está legal, se não está, o que ele faz por fora que não está legal, que seria legal está dentro do sistema. Outro ponto que é muito importante, conceitos de integração, né? Entender como que os sistemas se comunicam, né? Quais são os métodos de comunicação existentes. Eu já citei alguns, né? API, banco a banco. É comum muitas vezes a gente ter aplicações que estão dentro de um mesmo banco de dados. Tem ali um SQL Server e são dois bancos, sistema A e sistema B. É fácil. Já vi casos de eu ter um banco SQL Server e outro banco Oracle em outro servidor. Daí a gente precisa criar regra no Firewall para permitir a comunicação entre os dois servidores. São tecnologias diferentes, né, fornecedores diferentes. Daí você tem o DB-Link, que agora eu não lembro qual que é, e o DB-Link e o Private Link. Não vou lembrar agora quais eram os nomes corretos. São umas features de banco que você consegue conectar de um banco a outro e fazer consultas, rodar consultas no outro banco para trazer informações. Então é importante conhecer, né? Não precisa saber no detalhe, mas saber que existe. Muitas vezes ali meia horinha no Google, 10 minutos no chat GPT você resolve. Ou se você não ter confiança para fazer, né, é um projeto crítico, a empresa às vezes tem verba, contrata uma consultoria, contrata um DBA para auxiliar, mas de você conhecer as possibilidades, né, você ter ali dentro da sua, né, do cinto de utilidades, né, pensar no super-herói, no Batman, você ter ali, né, esses conhecimentos, é mais fácil, né? Com certeza facilita o seu dia a dia. Então é isso, pessoal. Então, recapitulando,
né? Os sistemas basicamente são os corações das operações, né? WMS ali na parte logística com o TMS, CRM é o coração do processo de relacionamento com clientes, o RP é o coração de toda empresa. Toda empresa precisa comprar, vender, pagar as suas obrigações fiscais, e o RP está ali no centro de tudo isso. Trabalho em conjunto é uma tecla que eu bato em todo módulo. Nós, analistas, novamente, somos provedores de serviço e somos tomadores de serviço. A gente não consegue operar sozinho, a gente depende do usuário e a gente depende da parte técnica, do pessoal de, novamente, redes, servidores, fornecedores. Então, estamos no meio, somos o elo dessa comunicação, né? Então, a gente precisa colaborar com todas as áreas, ter um bom relacionamento, né? Trabalhar nessa soft skill, né? Comunicação, relacionamento, porque sem isso não dá para trabalhar. E foco específico, né? Isso falando dos sistemas, né? Cada um resolve ali um problema e, como eu falei, às vezes temos outras soluções que são ainda mais específicas do que esses sistemas. O RP sendo mais genérico de todos que eu trouxe até agora. Depois a gente vai descendo, WMS, CRM e TMS, sendo específicos para os seus processos, e podemos ter ferramentas ainda mais específicas dentro do mundo de um TMS, dentro de um mundo de um WMS, dentro de um mundo de um CRM. Então, eu comecei da mais genérica para as mais específicas, mas lembrando que dentro do RP podemos ter esses módulos, como também podemos ir cada vez mais, né, pulverizando, né, os processos, temos mais sistemas especialistas naquilo que eles fazem, temos, né, um ganho, né, de produtividade, melhora no processo. Por outro lado, muitas vezes temos um aumento aí no budget, né, principalmente valor gasto com o sistema. Então, precisa pesar qual que é a melhor estratégia para a empresa. E nós, como analistas de sistemas, somos a pessoa que vai apoiar nessa decisão de vamos utilizar o RP, né, o RP nos atende, o RP não nos atende, vamos contratar um CRM, vamos contratar um WMS, porque o WMS do RP, né, não atende o nosso negócio, atende ali de forma muito engessada. Então, nós temos o conhecimento e temos o dever, né, de contribuir com o negócio na tomada de decisão. Então é isso. Eu espero que tenham gostado desse quarto módulo. Novamente eu reforço, caso eu tenha falado alguma besteira ao longo do caminho, né, eu trabalho com RP, não sou especialista em nenhuma das outras 3 soluções que eu comentei com vocês. Então, caso queiram me corrigir de alguma coisa, fiquem à vontade. É sempre bom aprender alguma coisa nova, então se eu errei, vocês me corrigirem, estarei aprendendo. Então, mais uma vez, obrigado a todos e nos vemos no próximo módulo.